Vocês sabiam que uma época do ano, uma pescaria pode te custar muito caro? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Duarte Pescarias. Meu nome é Edelcio Duarte e hoje eu tô aqui para trazer um vídeo para vocês com um teor um pouco mais informativo, rapaziada, tá? Não foge aqui do tema da pescaria, mas é uma coisa que você precisa saber, tá? Porque isso, como eu falei, isso pode te custar muito dinheiro e aí a perca dos seus equipamentos. Certo, rapaziada, do que a gente tá falando? O que eu tô falando? Tô falando da Piracema, o início aí do defeso da Piracema. E a Piracema se inicia no início de novembro, no dia 1º de novembro. Então, sem mais enrolação, vamos dar uma olhadinha aí o que diz a nossa legislação com relação ao defeso da Piracema. Rapaziada, para quem é novo na pescaria, se esse vídeo chegou para você e você é novato aí na pescaria, o que quer dizer Piracema? Aí na tradução do Tupi-Guarani é subida do peixe, essa é a tradução da Piracema. Então a Piracema é um período em que o peixe sobe os rios ali, sentido as nascentes, para fazer a desova ali e procriar, certo, galera? Então por que o peixe fica mais frágil nessa época do ano? Porque o ser humano pode atravessar uma rede ali na corredeira, né? Isso aí só deixa o peixe cair ali porque ele sabe que vai ter um fluxo maior de peixe subindo o rio, tá? E aí com isso ele interrompe esse processo de procriação e isso é extremamente prejudicial para a natureza e para a criação dos peixes, ok? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aí o que diz a legislação para a bacia hidrográfica do Rio Paraná, certo? Se você é de outra região, você pode deixar aqui nos comentários, a gente pode estar dando uma olhada aí na legislação da sua região, da sua bacia hidrográfica. Em um outro vídeo a gente comenta sobre isso, tá bom, galera? Porque o Brasil, do tamanho que ele tem várias bacias hidrográficas, tá bom? E aí com isso, cada região ali, dependendo do clima, enfim, muda um pouco a época de procriação do peixe, certo? Por exemplo, no estado do Mato Grosso, ali na bacia do Rio Araguaia, a Piracema já está em validade, tá bom? Já entrou ali o período do defeso da Piracema no dia 1º de outubro. Então ali no estado do Mato Grosso, ali na bacia do Rio Araguaia, Tocantins, enfim, outras bacias, o defeso da Piracema já está valendo, tá bom, galera? Entrou ali no dia 1º de outubro. E aí ele vai terminar em um período também um pouco antes do que aqui na bacia hidrográfica do Rio Paraná, tá bom? Termina no final de janeiro, se eu não me engano, e aqui na bacia do Rio Paraná termina no final de fevereiro. Aí lá para o Nordeste tem outras bacias, enfim, lá para o Norte, pode ser que tenha um período ali diferente, uma variação diferente de datas, justamente por causa do clima, enfim, do ciclo do peixe, isso influencia bastante. Então vamos dar uma olhadinha na nossa legislação, o que diz aqui para a bacia hidrográfica do Rio Paraná. Pessoal, eu vou pular aqui essa primeira etapa, já vou direto lá para o artigo 1º, que essa primeira etapa ali, o cabeçalho da lei, são as formalidades da nossa legislação, certo? Então vamos lá. O artigo 1º diz o seguinte: estabelecer normas de pesca para o período de proteção à reprodução natural dos peixes anualmente de 1º de novembro a 28 de fevereiro na bacia hidrográfica do Rio Paraná. Então veja, pessoal, aqui ele não cita o ano, tá? Então essa legislação ela foi publicada lá em 2022 e ela se estende até essa data. Pode ser que o IAT, o Instituto de Água e Terra, que é o instituto responsável aqui dessas questões do meio ambiente, tá bom? Então pode ser que o IAT ele publique uma legislação diferente nesse ano, pode ser que essa se estenda aí com validade para 2025 e 2026. Tá bom? Por isso que ele já diz ali 1º de novembro a 28 de fevereiro sem citar ano, tá? Então vamos considerar que essa legislação ainda está valendo para 25, 26, para o defeso da Piracema de 25, 26. Parágrafo único. Entende-se por bacia hidrográfica o rio principal, seus formadores, afluentes, lagos, lagoas marginais, reservatórios e demais coleções de águas inseridas na bacia de contribuição do rio. Ou seja, aqui ele está trazendo uma definição do que é uma bacia hidrográfica, tá? Então a bacia hidrográfica é o rio principal aí que corta determinada região. Por exemplo, aqui na nossa região é o Rio Paraná. Todos os rios desaguam no Rio Paraná, talvez não de forma direta, mas por exemplo, determinados rios desaguam no Rio Piquiri, no Rio
Tibagi, e aí esses rios desaguam ali no Rio Paraná. Aliás, o Rio Tibagi não sei se deságua no Paraná, mas enfim. Seus formadores, afluentes, lagoas, lagos marginais. Então veja, aqui ele traz tudo ali o que vai desaguar ali no Rio Paraná, ok? Artigo 2º, proibir a captura, transporte, a posse, o armazenamento de espécies nativas da bacia hidrográfica do Rio Paraná e Iguaçu, inclusive espécies utilizadas para fins ornamentais e de aquariofilia, ok? Então aqui ele já, no artigo 2º, ele já traz a proibição não só da captura, mas como do transporte. Se uma outra pessoa pescou e você está fazendo o transporte, você vai pagar ali a mesma pena de quem fez a captura, tá? Você vai sofrer as mesmas sanções de quem fez a captura do peixe, não só o transporte, o armazenamento, a posse, tá? Então, eventualmente sua fiscalização chegar na tua casa e você tiver lá, caso você tenha armazenado no seu freezer uma espécie nativa nesse período da piracema, você também vai sofrer as sanções de quem pesca, ok? Obviamente a fiscalização ela ocorre maior nos rios, né? Então tem uma intensificação da fiscalização nos rios. Mas vamos dizer, se você sofre uma denúncia, enfim, por qualquer outra coisa, e a polícia vai lá na tua casa e encontra um peixe nativo, você vai sofrer a mesma sanção, ok? E aqui ele fala também, aqui no artigo 2º, não só no Rio Paraná. Eu comentei no Rio Paraná, mas também no Rio Iguaçu. Inciso 1º. Entende-se por espécie nativa, espécie de origem e ocorrência natural da bacia hidrográfica em questão. Então, vamos lá, o que ele entende aqui, o que ele define como espécie nativa? Que a origem desse peixe foi nessa bacia hidrográfica, tá? Por exemplo, tucunaré, a origem desse peixe não é da bacia hidrográfica do Rio Paraná, tá? Esse peixe aqui na nossa região, ele foi inserido de forma artificial. Um ser humano foi lá e colocou esse peixe na água e ele se reproduziu e hoje tem aí toda a bacia hidrográfica, pelo menos ali aqui na usina hidrelétrica de Itaipu, tá? Entendido? Vamos lá. Inciso 2º. Este artigo não se aplica à manutenção de espécies para fins de aquariofilia mantidos em residência sem finalidade comercial ou aquários públicos de exposição devidamente registrados junto ao IBAMA como zoológicos e criadores científicos. Se você tem um aquário e você tem uma espécie nativa, pode ser que você não caia aqui nessa legislação, tá? Pode ser que você não esteja em desacordo com essa legislação. Você tem ali o seu peixe, você está mantendo ele, provavelmente você adquiriu ele fora da época do defesa da piracema. Artigo 3º. Proibir a pesca para todas as modalidades e categorias. Então vamos lá, em quais locais que a legislação está proibindo a pesca? Nas lagoas marginais, a menos de 500 metros de confluência e desembocadouros de rios, lagos, canais e tubulação de esgotos. Até 1.500 metros a montante e a jusante das barragens de reservatórios de empreendimentos hidrelétricos e de mecanismo de transposição de peixes. Então veja, galera, aqui ele vai trazer algumas delimitações que é totalmente proibido, mas no final ali a gente vai ver em quais locais e quais tipos de pesca que é permitido. Você aqui na bacia do Rio Paraná você não é totalmente proibido, tá? Tem algumas modalidades de pescaria que você pode fazer e acompanhe o vídeo aí que no final a gente vai estar vendo, tá? Essas modalidades elas vão estar sendo citadas lá mais pro final do vídeo, então acompanhe até o final aí para você saber o que você pode pescar. Então assim, ó, esses locais não pode nenhum tipo de pescaria, até 1.500 metros a montante e a jusante de cachoeiras e corredeiras. O que é um montante? É o sentido que o rio está descendo, vamos dizer assim, o sentido que o rio corre. A jusante é o sentido contrário, tá? Então a 1.500 metros não pode fazer nenhum tipo de pescaria, certo? Próximo ali de corredeiras e cachoeiras. A linha 5, nos rios Paraná, Paranapanema e seus tributários com afluência direta aos reservatórios, bem como os rios Ocoí, São Francisco Falso, São Francisco Verdadeiro, Arroio, Iguaçu, Ivaí, Piquiri, Das Cinzas, Tibagi e seus afluentes no estado do Paraná. Então aqui a legislação cita alguns rios, tá? Que essa legislação abrange. A linha 6, no rio Bela Vista, em toda a sua extensão e nos canais de lagos artificiais do Parque de
do Parque da Piracema, da usina hidrelétrica do Itaipu Binacional, no estado do Paraná, ao longo do rio Iguaçu e seus tributários, das nascentes à sua foz, do encontro com do rio Paraná. Então aqui ele citou as regiões aqui em que essa legislação abrange. A linha 8, com o uso de aparelhos, petrechos e métodos de pesca não mencionados nessa portaria. Então veja, lá na frente ele vai mencionar o que você pode, tá? A linha 9, nos rios de estação ecológica do Caiuá, Paraná, Estação Ecológica Cabeça de Cachorro, São Camilo, Parque Estadual do Rio Guarani e do Parque Nacional do Iguaçu. Rapaziada, eu tava falando da linha, para os juristas aí eu peço desculpa, não é a linha, é item, né? Então aqui a gente vai para o parágrafo 1º. Para efeito da presente portaria, entende-se por lagoa marginal os alagados, alagadiços, lagos, lagoas, banhados, canais ou poços naturais situados em áreas alagáveis de planície de inundação que apresentem comunicação permanente ou intermitente com o rio principal ou canais secundários, podendo em alguns casos serem alimentados exclusivamente por lençol freático, tá? O que dá a entender aqui, pessoal? Que se você for pego não só nesses rios que foram citados, mas também ali nos lagos, nas lagoas, que eles são alimentados de forma intermitente ou não intermitente, o que seria isso? Por exemplo, deu uma chuva forte aí e subiu o rio Piquiri e formou uma lagoa. Baixou o rio, essa lagoa ficou ali em formação, tá? Se você for pego pescando ali os peixes nativos, você vai sofrer a sanção da lei, tá? Ou se tem esse alagado ali, mas ele é alimentado por lençol freático, você também vai sofrer a sanção da lei, tá bom? Da legislação, isso aqui no caso é uma portaria, né? Parágrafo 2º, entende-se por entorno ou zona de amortecimento raio de 10 km ao redor das unidades de conservação ou área de entorno estabelecida pelo plano de manejo de unidades de conservação. Então o que eu tinha dito ali um pouquinho antes é nesse raio dos 10 km, certo? Artigo 4º, proibir a realização de competições de pesca, tais como torneios, campeonatos e gincanas. Isso aí, pessoal, não tem muito o que falar, né? Já que é proibida a pesca, por que vai permitir o torneio? E aqui a gente está falando de peixe nativo, tá, pessoal? Dos peixes nativos. Dos peixes não nativos a gente vai ver para frente ali. Então tudo que a gente vê nessa primeira parte da legislação, vocês pensem em peixes nativos, tá? Parágrafo 1º. Esta proibição não se aplica, olha só o que eu acabei de falar. Esta proibição não se aplica a competições de pescas realizadas em reservatórios visando a captura de espécies não nativas, alóctones e exóticas e híbridos, quando autorizado pelo Instituto de Água e Terra. Então veja, a legislação deixa bem claro aqui, competições de peixes não nativos autorizados pelo Instituto de Água e Terra, pelo IAT, tá tudo ok, vai continuar a mesma coisa, tá? Entende-se, parágrafo 2º, entende-se por, no primeiro item, espécie alóctone, espécie de origem e ocorrência natural em outras bacias brasileiras. Então, o que é um alóctone? Que é aqui o termo científico. É um peixe aqui do Brasil, mas que nasceu em outra bacia, que é de origem de outra bacia e foi introduzido aqui na bacia do Rio Paraná. Por exemplo, o tucunaré. Se eu estiver errado, vocês me corrijam aí nos comentários. O tucunaré, ele é de origem brasileira e ele foi inserido aqui na bacia do Rio Paraná, tá bom? Espécies exóticas. Espécie de origem e ocorrência natural somente em águas de outros países que tenham ou não sido introduzidas em águas brasileiras. Por exemplo, pessoal, o black bass. O black bass é um peixe similar ali ao tucunaré, pela questão da esportividade. Ele não é natural, não é de origem de bacia brasileira, tá? E ele pode ser introduzido aqui. Então, poderia pegar como exemplo ali esse peixe. Item 3, híbrido, organismo resultante do cruzamento de duas espécies. Então, se tem o cruzamento dos dois peixes ali, eu acho que aqui na nossa bacia, não vou lembrar de cabeça agora, mas não tem nenhuma espécie híbrida. Não sei se o piauçu, talvez o piauçu, será que é uma espécie híbrida? Se você tem o conhecimento científico, deixa aqui nos comentários. Artigo 5º, proibir nos rios da bacia o uso de trapiche ou plataforma flutuante de qualquer natureza. Então veja bem, ainda que você faça a pesca de peixe não nativo, está proibido o uso
do trapiche e de plataforma flutuante, tá bom? É o que diz a legislação. Artigo 6º, proibir a pesca subaquática, que é aquela que o pessoal vai lá com o arpão, né? Vai mergulhando, encontra o peixe ali com o arpão. Essa é a modalidade subaquática. Parágrafo único. Fica proibido o uso de materiais perfurantes, tais como arpão, arbalete, fisga, bicheiro e lança. Artigo 7. Permitir a pesca em rios da bacia somente na modalidade desembarcada e utilizando linha de mão, caniço, vara com molinete ou carretilha, com uso de iscas naturais e artificiais. Então aqui também ele já traz a delimitação ali da modalidade da pesca, que é desembarcado, tá? E veja bem, nas áreas, ali daí vai para o item primeiro, nas áreas não mencionadas no artigo 3 dessa portaria, certo? Lembra lá o artigo 3º, vamos voltar aqui para relembrar, que ele traz ali nos seus 9 itens aquelas proibições dos 1.500 metros, de desembocadores e tudo mais, e cita também os rios ali. Então nesses locais aqui não pode pescar de forma alguma, tá bom, galera? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Aonde eu moro, eu fico próximo aqui do rio Piquiri e próximo do alagado de Itaipu. Então eu poderia fazer... Oi! Então, pessoal, para trazer um exemplo para vocês aqui dessa situação da proibição da pesca, tá? O bobão aqui já caiu numa dessa, né? A gente foi logo quando eu tava voltando a pescar ali, que eu fiquei um tempo sem pescar, pescava muito na minha infância, e aí a gente ficava naquela dúvida, tá, será que eu posso, será que eu não posso, na época da Piracema. E a nossa intenção não era nem pescar, ir lá pegar o peixe, fritar e tal, a nossa intenção era só tirar um lazer, ir pro rio, fazer uma carne, tomar uma cervejinha, né, e passar o dia ali no rio. E a gente tava em época de Piracema. Então eu dei uma pesquisada meio por cima ali, será que pode, será que não pode e tal. Ah, mas se a gente não tiver com peixe, não vai dar problema, né? Esse foi o nosso pensamento. Fomos. Resumindo a história, a gente teve que sair correndo ali do rio pra gente não perder os nossos equipamentos. A gente não tinha peixe, galera. Inclusive nesse dia a gente não pegou absolutamente nada. Mas a gente não tinha nenhum peixe. Só que tinha um pessoal que tava pescando próximo a nós. Também não sei se tinha peixe ou se não tinha. E esse fato ocorreu no rio Piquiri, tá? Rapaz, a polícia veio, a polícia ambiental passou, viu os caras pescando, recolheram todos os equipamentos, e aí o pessoal passou perto de nós e falou, olha, independente se vocês têm peixe ou não tem, pega as coisas e sai fora porque a polícia está recolhendo tudo. Então a gente quase perdeu os nossos equipamentos porque a gente estava pescando num local que é proibido, que é o rio Piquiri, tá? Em outras ocasiões, a gente já sofreu fiscalização da polícia em época de Piracema no lago de Itaipu e não deu absolutamente nada, porque a gente estava ali dentro do que diz a lei, num local permitido e sem nenhum peixe nativo, sem nenhum peixe de origem da bacia do Rio Paraná. Então é importante, pessoal, vocês terem esse conhecimento para vocês saberem onde que você pode e onde que você não pode estar pescando, tá bom? Voltando, a gente estava lá no artigo 6º, né, que fala ali da pesca subaquática, no artigo 7º, que ele traz ali a permissão, permitir a pesca em rios da bacia somente na modalidade desembarcada, utilizando linha de mão, caniço, vara com molinete ou carretilha, com o uso de iscas naturais e artificiais. Então, se você for permitido, se você estiver pescando numa região fora dessa citada na legislação, meu amigo, tá tudo certo. Claro que respeitando ali, você não pegando os peixes nativos, ok? E aí ele vai ali pro item primeiro. Nas áreas não mencionadas, que é o que a gente voltou ali, nas áreas não mencionadas no artigo 3 dessa portaria. Tá? Item 2. Para a captura e o transporte sem um limite de cota para o pescador profissional. E cota de 5 kg mais um exemplar para o pescador amador no ato de fiscalização somente das espécies não nativas, alóctones e exóticas, e híbrido, tais como a apaiari, o dele, o bagre africano. Então aqui ele vai citar os peixes que você pode pescar, que é o apaiari, o bagre africano, o black bass, a carpa, a curvina, o pescado do Piauí, o peixe-rei, sardinha de água doce, piranha preta, tilápia, tucunaré, zoiudo e híbridos.
Então aqui, pessoal, a legislação ela diz qual peixe você pode pescar, ok? São esses citados aqui. Excetua-se desta permissão o piauçu. Então a legislação ela quer deixar bem claro aqui que você não pode pescar o piauçu, tá bom? E aqui a gente vai aqui no parágrafo 1º. Aqui no item 1, do parágrafo 1º, ele diz o seguinte: entende-se por isca natural todo o atrativo vivo ou morto, vegetal ou animal, em partes ou em forma integral, manufaturado ou industrializado, que serve como alimento ao peixe. Então aqui ele traz a definição do que é a isca viva, tá? Não, aliás, a isca natural. Não necessariamente a tua isca ali ela tem que estar viva. Por exemplo, você pode pescar um lambarizinho lá em outro lugar, e aí você vai tentar uma curvina lá na usina, ali no lago de Itaipu. Se você não tiver a comprovação que essa isca ela não é natural, ela não você não pescou ela no rio, você comprou ela, você vai sofrer a sanção ali da legislação, tá? Então aqui ele fala da isca natural e entende-se, item 2, entende-se por isca artificial todo artefato não alimentar usado como atrativo de pesca. Que a isca artificial, todo mundo sabe o que é uma isca artificial, né? Os peixinhos de não sei que material que é utilizado, mas enfim, todo mundo sabe o que é uma isca artificial. Parágrafo 2º, proibir a utilização de animais aquáticos, inclusive peixes, camarões, caramujos, caranguejos, vivos ou mortos, inteiros ou em pedaços como isca. Então, meus amigos, aqui ele já traz a proibição do uso do camarão, tá? Eu não sei se o pessoal que vende isca aí continua vendendo, mas pela legislação aqui tá proibido, tá? Camarão, caramujo, caranguejo, vivos ou mortos. Item 1. Excetuam-se desta proibição os peixes vivos de ocorrência natural da bacia hidrográfica oriundos de criação, acompanhados de nota fiscal, nota do produtor rural. Então aqui a legislação está destacando que você pode fazer a pesca com isca viva, com isca natural, do peixe não nativo, aliás, do peixe nativo ali, oriundo dessa região, só que assim, você tem que ter a comprovação que esse peixe você não pescou lá, que é o que eu estava comentando anteriormente. Qual que vai ser essa comprovação? A nota fiscal onde você comprou a tua isca, ou aqui na minha região o pessoal dá uma notinha assim que ele diz lá quantas unidades de peixe você comprou, tem identificação ali de quem produz, tá? Então se você comprou isca viva e foi pescar, guarda essa notinha, pede a nota fiscal para você não ter dor de cabeça. Artigo 8º, permitir a pesca em reservatórios nas modalidades embarcada e embarcada, com linha de mão ou vara, linha e anzol, caniço simples, com molinete ou carretilha, com uso de iscas naturais e artificiais. Então veja, aqui ele está permitindo nos reservatórios, que nessas regiões que não foram citadas lá em cima no artigo 3º, tá? E aqui ele diz que nos reservatórios pode ser de forma desembarcada e embarcada. E ali ele fala quais são os equipamentos que você pode utilizar. Veja, em momento nenhum ele permite rede e tarrafa. Beleza, galera? Exclusivamente espécies não nativas. Então ele reforça que exclusivamente espécies não nativas, alóctones, exóticas e híbridas. Item 2. Captura e transporte sem limite de cota para o pescador profissional e cota de 5 kg mais um exemplar para o pescador amador. A gente tinha visto isso aqui um pouco acima e eu acabei esquecendo de comentar. Então assim, pescador profissional não tem cota para fazer a pescaria de peixes não nativos, tá? Daqueles peixes que eles citaram lá em cima. Então o cara pode lavar a perna, ele depende daquilo para viver, ele pode para sobreviver, então ele pode pescar o quanto quiser, transportar, desde que comprovado ali que ele é um pescador, que ele tem a sua inscrição como pescador profissional, tá? Pescador amador, 5 quilos mais um exemplar. Então vamos pegar um exemplo aqui, pessoal. Estou pescando. Peguei aqui 4 tucunaré, deu 4,5 kg. Aí eu vou lá e pego mais um tucunaré ali gigante de cabelo nas costas, né? E esse tucunaré tem 4 kg. Então eu posso pegar eu posso capturar e transportar esses peixes. E eu tô falando aqui de pescador amador, tá, pessoal? Esses peixes que deram 4,5 kg, mais esse que deu ali 4 kg sozinho, tá? Que é o que a legislação diz. Com cota de 5 quilos mais um exemplar.
Beleza? Entendido até aqui? Para o pescador amador. Parágrafo 1º. Excetuam-se desta permissão o pia ao sul. Então, meus amigos, veja, a legislação já citou 2 vezes aqui que não pode pegar o pia ao sul, tá? É proibida a pesca nessa época do Defesa da Piracema. Parágrafo 2º. Proibir a utilizações... e aqui ele vai falar de novo dos animais. Proibir a utilização de animais aquáticos, inclusive peixes, camarões, caramujos, caranguejos, vivos ou mortos, inteiros ou em pedaços, como isca. Então, aqui ele está proibindo novamente a utilização de camarão para pescar, beleza? Ah, mas eu comprei esse camarão, mas esse camarão foi produzido como? Porque tem muita gente que vende o camarão, só que vai capturar ele lá no rio, lá no lago, tá? Excetuam-se desta proibição os peixes vivos de ocorrência natural da bacia hidrográfica, oriundos de criação acompanhados da nota fiscal do produtor. Então aqui ele reforça novamente que você tem que ter a comprovação que você comprou esse peixe num local adequado para produção, autorizado ali para produzir, por exemplo, lambari. Tem gente que cria em açude e daí revende como isca, tá? Artigo 9º. Permitir aos pescadores profissionais e amadores o transporte de pescado por via fluvial somente em locais cuja pesca embarcada é permitida. Vamos pegar aqui um exemplo bem chulo. Eu desembarquei o meu barco ali no Rio Piquiri, desci até o Rio Paraná e tô pescando aqui no Rio Paraná, pegando aqui minha tilápia, meu bagre africano, certo? E aí eu subi, terminei minha pescaria, subi pelo Rio Piquiri. Quando eu tô lá no Rio Piquiri, a fiscalização me para ali e vai fazer o trabalho deles. Aí eles veem que eu tenho lá no reservatório do meu barco, ali no viveiro do barco, os peixes. Veja, o Rio Piquiri está proibido pescar e eu estou fazendo o transporte no Rio Piquiri. Ou seja, eu vou sofrer a sanção da legislação, eu vou ser punido por isso, porque eu estou fazendo o transporte numa área que não é permitida. A legislação deixa claro aqui no artigo 9 que ela diz o seguinte: permitir aos pescadores profissionais e amadores o transporte de pescado por via fluvial somente em locais cuja pesca embarcada é permitida. Tá? No Rio Piquiri, por exemplo, não é permitido. Então, você vai sofrer ali a sanção da legislação. Artigo 10. Permitir ao pescador profissional e amador a pesca embarcada e desembarcada a montante dos reservatórios implantados no estado do Rio Paraná apenas para a captura e transporte de espécies exóticas, alóctones e híbridos. Então aqui ele traz a permissão ali nos reservatórios. Por exemplo, a represa do Lago de Itaipu. Tá? Artigo 11. O produto de pesca oriundo de locais com período de defesa de Piracema diferenciado ou de outros países deverá estar acompanhado de comprovante de origem, sob pena de apreensão do pescado e dos petrechos, equipamentos e instrumentos utilizados para a pesca. Então aqui, meus amigos, ele diz o seguinte: veja bem, a gente tem uma disparidade de datas, porque, igual eu comentei no começo do vídeo, no Mato Grosso e em outras bacias, lá eles já estão em época de defesa da Piracema. Aqui na bacia do Rio Paraná a gente vai entrar em 1º de novembro. Então vamos pegar um exemplo aqui para vocês entenderem. Eu moro no Mato Grosso. Aí eu vim pescar aqui no Rio Paraná, aqui na bacia do Rio Paraná. Venho aqui, pego o tucunaré, faço a pescaria ali do tucunaré e aí eu tô voltando para o estado do Mato Grosso. Nessa que eu tô voltando, lá dentro do estado do Mato Grosso, eu sofro uma fiscalização e eu tô ali com os peixes que são permitidos aqui. Então eu pego o tucunaré, tô subindo, entro no estado do Mato Grosso, sofro a fiscalização e a polícia vai ver lá que eu tenho peixe que está proibido pescar lá no estado do Mato Grosso. Mas eu tô com peixe dentro do carro. Eu vou falar: não, mas eu estava lá no estado do Paraná pescando, eu estava lá na bacia do Rio Paraná, lá eles não estão no Piracema. Eu vou ter que comprovar que eu tô vindo aqui, que esse peixe foi pescado aqui e eu tô fazendo o transporte, tá? É isso que está dizendo aqui o artigo 11, não só em estado, mas também em outros países, tá? E aí aqui no parágrafo único ele vai dizer o que é o comprovante de origem, tá? Então, parágrafo único: entende-se por comprovante de origem o documento emitido pelos órgãos federal, estadual, municipal, colônia de pescadores ou pescador devidamente registrado. Então aqui ele diz de que forma que você vai comprovar que você pegou esse peixe aqui, tá? Artigo 12. Esta portaria não se aplica ao pescado proveniente de atividade de piscicultura, unidade de produção de alevinos e ou pesca e pague, pesqueiros registrados na autarquia, devendo estar acompanhado de nota fiscal ou de produtor rural. Então, se você
Foi no pesqueiro, pegou, a gente sabe que alguns pesqueiros tem ali, tem dourado, enfim, tem um monte de peixe que são considerados peixes nativos aqui da bacia do Rio Paraná. E você foi lá, fez a pescaria, pegou um dourado, quer levar para casa. Pega a nota fiscal, pega o comprovante que você pegou esse peixe lá no pesqueiro, tá? Senão você vai ter problema. Artigo 13º. Fixar até o terceiro dia útil após o início do defeso com o prazo máximo para a declaração de gerências regionais de bacias hidrográficas, núcleos de bacias hidrográficas, núcleos locais do Instituto Água e Terra, competente dos estoques de peixe in natura, resfriados ou congelados, proveniente de águas continentais, armazenados por pescadores profissionais e os existentes nas colônias e associação de pescadores, nos frigoríficos, nas peixarias, nos entrepostos, nos supermercados, nos hotéis, restaurantes, bares e similares. Então aqui, meus amigos, ele diz que essas instituições, esses comércios, eles têm até o terceiro dia útil para ir lá e declarar o que eles têm armazenado de peixe nos seus estabelecimentos, tá? Então eles têm esse prazo para fazer essa declaração. Posterior a isso, se a fiscalização chegar no teu estabelecimento e você não tiver essa declaração, né, tá lascado. Parágrafo único. O produtor de que trata esse artigo deverá estar acompanhado das respectivas notas fiscais e ou de produtor rural que exerçam atividade de aquicultura licenciada. Aquicultura, então, é a atividade da produção do peixe, tá? Artigo 14º. Excluir dessas proibições previstas na presente portaria a pesca de caráter técnico ou científico e pesquisa proveniente, autorizada ou licenciada por uma das instituições, Instituto de Água e Terra, ICMBio e IBAMA. Então, aqui no artigo 14º, ele está excluindo ali a pesca de caráter técnico, científico e pesquisas, tá? Artigo 15º. Aos infratores dessa portaria serão aplicadas as penalidades e sanções, respectivamente, previstas na Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 98, e Decreto 6514, de 22 de junho de 2008, e na Lei 10.779, de 25 de novembro de 2013, de mais legislações específicas. E artigo 16º, a presente portaria entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos a contar de 1º de novembro de 2022, ficando revogada a portaria do IAT número 345 de 2021. Então veja, ali em 2022 fez essa atualização da portaria. Pode ser que tenha atualização esse ano, eu acredito que não, tá? Porque senão eles já teriam feito essa publicação. Rapaziada, espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Eu sei que sempre fica uma dúvida ali do que pode, o que não pode, tá? Se eu falei alguma coisa que está fora da realidade aqui, vocês podem estar me corrigindo, complementando aí nos comentários, beleza? Mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, que tenha dado uma clareada aí na sua mente, para você não ficar nesse período da Piracema, você que gosta de ir para o rio, pegar um peixinho ali, fritar na beira do rio, ou até mesmo trazer para casa, tá? Para que você não fique todo esse período sem poder dar uma pescada, né? Que a gente sabe que quem gosta de pescar, eu mesmo, vou final de semana sim, final de semana não pro rio. Então a gente sabe que quem gosta de pescar, essa época é doído, né? Então, rapaziada, se você não é inscrito no canal, esse vídeo chegou para você, se inscreva no canal, deixa a sua curtida, vamos interagir nos comentários aí para quem tem a acrescentar, igual eu falei, se eu falei alguma coisa de errado, tá? E galera, eu tenho uma meta de bater 1000 inscritos até final de 2025. E para isso eu preciso da ajuda de vocês, tá bom, pessoal? Eu tenho essa meta porque assim, as pescarias, você que pesca sabe que tudo tem um custo, né? E a minha meta é monetizar esse canal até final de 2025. E para estar monetizando o canal eu preciso de 4.000 horas assistidas e 1000 inscritos. Então galera, dá uma força para nós aí. Vamos botar a hora assistida nesse canal. Vai lá, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal para estar dando essa força e ajudando a gente a continuar esse projeto do canal no YouTube. Tá bom, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tirei as dúvidas de vocês. Se vocês querem, se você é de outra região que não é aqui da Bacia Hidrográfica do Rio Paraná, deixa nos comentários, pede aí, eu posso até fazer um segundo vídeo comentando aí de outras bacias. Beleza, galera? Então fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo.